Graças a Deus. Graças ao bom Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E graças ao bom Deus, eu não precisei pregar esse ano ainda, porque temos aqui um pregador excelente, pastor Daniel Souza, que hoje está ali na primeira igreja, Feira de Santana, convite do pastor Luiz, que esteve aqui no aniversário da igreja, pregando o Evangelho do nosso Senhor. Nós fomos incumbidos de estar aqui falando nesse mesmo Evangelho. Meus irmãos, atentem bem para a pregação da palavra do Senhor. Essa palavra que não vem de mim, mas vem do Senhor, nosso Deus. Que Ele me ajude e nos ajude a estarmos atentos, a enxergarmos em todos os detalhes a mão de Deus. Hoje nós tivemos uma pequena mudança na nossa liturgia e lemos aqui Atos, capítulo 13, capítulo 14, que trata da primeira viagem missionária de Paulo. Os irmãos observem que essa primeira viagem missionária faz parte das igrejas que Paulo plantou na Galácia. E é a essas igrejas que Paulo escreve no livro de Gálatas. Observem que Paulo, após grande trabalho, muitas dificuldades, após até mesmo apanhar, estar quase morto, ele plantou igrejas, ele fez eleições, colocou ali presbíteros, ele esteve à frente e conduzindo aqueles irmãos por algum tempo. E esses textos que estão no capítulo 13 e 14 não se passam em dias, não se passam em meses, são anos de trabalho e são reduzidos aqui a poucos versos. Paulo saiu de Antioquia da Síria, ou Antioquia da Seleucia, foi a Chipre, depois subiu e foi a Antioquia da Panfilha. Os irmãos podem até em algum momento estarem se atrapalhando aí, porque era o nome de duas Antioquias, né? Mas na segunda Antioquia ele enfrentou os judeus ali que estavam perseguindo, que não queriam a pregação do Evangelho. Fugindo desses judeus, foi a Icônio, e ali também teve perseguição. Foi a Listra, foi a Derbe, voltou a Listra, voltou a Icônio e voltou a essa Antioquia da Panfilha. Essa região também conhecida como Galácia do Sul. O texto que nós vamos meditar essa noite é o de Gálatas. Ele foi escrito a esses irmãos, muito provavelmente. Algumas pessoas que pensam que pode ter sido escrito para os irmãos da Galácia do Norte, mas muito provavelmente Paulo não escreveria um texto tão forte, tão conciso, tão chamativo, né? Em que não há nem mesmo um elogio inicial, costume de Paulo em todas as suas cartas, a irmãos que não tivessem ainda se firmado na fé, a irmãos que não tivessem ouvido de uma forma mais profunda esse Evangelho. Paulo aos Gálatas. Vamos ler o texto. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte
parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a destratava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para alistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Como eu disse, o prefácio, a introdução do texto, Paulo é muito sucinto. Paulo, apóstolo. Não há dúvidas. Quem escreve o texto foi o apóstolo Paulo. Paulo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Paulo se apresenta, mostra as suas credenciais. Apóstolo. Apóstolo de Deus. Apóstolo. A carta se justifica. Ela é escrita por um apóstolo. Observem que muitos estavam ali contestando a autenticidade do apostolado de Paulo. Alguns podiam dizer que ele não era um dos apóstolos originais. Tiravam dele as suas credenciais de ser enviado, de ser um mensageiro da parte de Deus, ensinado pelo próprio Cristo.
Gálatas, essa carta. Lutero a adotou como uma carta preferida, a carta mais contundente, porque anuncia a autoridade de quem vem essa palavra. Evidentemente, toda a Escritura fala dessa palavra, fala dessa verdade, mas aqui há alguns que queriam manter costumes judaicos e misturavam esses costumes com a própria palavra de Deus. Não era inteira mentira, havia verdades, haviam meias verdades nas palavras das pessoas que estavam sendo combatidas por Paulo nessa epístola. De antemão, posso dizer que esse gênero literário, a epístola, se trata pura e simplesmente de uma carta doutrinária, uma carta enviada para que as pessoas aprendessem. Era uma pregação na forma escrita. E observe que essa pregação foi enviada a não uma igreja, mas a várias igrejas. Lá nos textos de Atos nós vemos que pelo menos 4 dessas igrejas ali da região da Galácia são identificadas. Nós podemos entender que elas foram chamadas a atenção para contarem o Evangelho ao qual eles já haviam escutado, esse Evangelho que já havia sido pregado a essas igrejas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, todas as cidades do sul da Galácia, cidades por onde Paulo sofreu para ali pregar o Evangelho. Foi até mesmo confundido com um deus romano. Ele era o deus mensageiro, o Hermes, que levava a palavra às pessoas, que fazia milagres. Eles rasgavam, Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes para mostrar a sua indignação, para mostrar que não era esse evangelho que estava sendo pregado, era o evangelho de Cristo. Este ano completamos 500 anos da Reforma Protestante. E há 500 anos, Lutero iniciou um processo, continuou, porque vieram antes dele, como João Hus e outros, que foram mortos, muitos deles. Mas Lutero teve o apoio político dos príncipes ali da região da Prússia, que conseguiram levar adiante a Reforma Protestante. E Lutero gostava muito dessa carta, porque ela mostrava qual a verdadeira razão da nossa fé, e mostrava que os homens não poderiam mais estar se detendo em vãs formas de agir, dizendo que se eu fizer de tal forma eu serei salvo, se eu pagar tantas promessas eu serei salvo, se eu viver de uma forma santa eu serei salvo. Aqui na carta dos Gálatas nós podemos enxergar que o mais santo dos homens não pode ser justificado perante Deus se não for através de Cristo. Continuemos a introdução. Paulo se apresenta, ele é apóstolo, enviado por Jesus. E não só ele está ali concordando com as doutrinas aqui colocadas, mas também os companheiros da Antioquia da Síria, igreja da onde ele saiu, igreja que o enviou, a igreja que podemos chamar a igreja mãe.
Luís e todos os seus companheiros às igrejas da Galácia. Ou seja, não era apenas Paulo que estava ali mostrando que esse evangelho é uma verdade, é a verdade, mas também todos os que estavam na igreja mãe estavam enviando essa carta juntamente com ele, mostrando que o evangelho autêntico e verdadeiro estava aqui sendo mais uma vez reavivado na mente e nos corações desses homens. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por mais sucinto que ele tenha sido na sua apresentação, por mais sucinto que ele tenha sido em dizer a quem se destinava essa carta, ele ainda assim se deteve em mostrar a quem se deve toda a glória e toda a honra e todo o poder e toda a majestade. Não a ele, Paulo, não aos irmãos de Antioquia que estavam enviando, mas a Deus. A Deus. Graça e paz. Salvação comum de todas as cartas paulinas. A graça sempre vem antes da paz. Nunca paz e graça, mas sempre graça e paz. Observem que no texto que nós lemos no livro de Atos, nós podemos ver, especialmente no capítulo 14, verso 17, que os homens, todos os homens, sejam eles aqueles que aceitaram a Cristo ou não, salvos ou não, eles experimentam a graça comum de Deus. O texto diz: tudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aqui é descrito como Deus, Ele derrama sobre todos os homens a sua graça comum. Essa graça que temos aqui neste mundo. Mas como bem pregou o pastor Daniel hoje pela manhã, essa graça é passageira. Ela há de findar, ela não durará pela eternidade. Um dia nós nos apresentaremos perante Deus, uns para a salvação e outros para a perdição. Alguns hoje recebem das chuvas e das bênçãos de Deus e têm riquezas, e ainda assim não o reconhecem. Por isso, sempre que a graça vem da paz. E que graça é essa que Paulo fala aqui? É a graça de Cristo. É a graça do nosso Senhor e Salvador. Sem ela nós não temos paz com Deus. Sem ela nós não podemos nos apresentar perante Deus. A graça, o derramar da bênção de Cristo, o agir de Cristo que no madeiro se coloca por nós. Se coloca no lugar dos nossos pecados, o justo pelos injustos, como está escrito em Romanos capítulo 3. Observem que Deus aqui paga o nosso pecado através de Cristo. É a graça que é derramada para aqueles que o aceitam, para aqueles que têm o Espírito Santo tocando no seu coração. Essa graça irresistível, cujo nosso Deus derrama sobre todos os seus. Graça e paz. Paz, porque a reino de Deus é esta que nós devemos ter. Observe como foi dito no livro do Apocalipse. Não é o diabo que joga o homem pecador, ou o próprio os demônios, a morte e o inferno no lago de fogo e enxofre. É Deus. É a ira de Deus
É a ira de Deus que Jesus experimenta no Calvário. E através de Cristo nós temos essa paz. A paz com Deus, a paz de Deus, do nosso Pai. Verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos vivido um mundo com tantas coisas às quais nós podemos nos prender, são tantas responsabilidades, tantos afazeres, tantas benesses, são os frutos da terra, são os bens, são os prazeres. Mas esse mundo, e o diabo, ele arranca tantas formas de nos prender, de nos fazer estarmos distantes de Deus. E assim é chamado por Paulo de mundo perverso. E é só através de Cristo que nós podemos nos desprender disso, nos desarraigar. É como se nós estivéssemos plantados com as nossas raízes fundas, com as nossas raízes a metros e metros de distância, neste mundo mau. Aqui não é tratado o mundo que crê em Cristo, mas o mundo cujo maligno, de certa forma, controla temporariamente, que Deus permite que ele controle este mundo perverso. Mas é tudo segundo a vontade. O final do verso 4 fala: segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É tudo segundo a vontade de Deus. É Deus que rege o mundo. Mesmo o diabo estando agindo pelo mundo, ainda assim ele é um cão, um cachorro, seguro pelas correntes de Deus. Ele age, mesmo fazendo todo o mal sobre o mundo, ainda é limitado por Deus. E um dia, todo esse mal será destruído por Deus, para a sua própria glória, pelos séculos dos séculos. No entanto, os Gálatas, eles são um povo difícil, um povo que já havia ouvido a palavra de Deus durante algum tempo. Paulo gastou o seu tempo, gastou a sua saúde, foi apedrejado, foi perseguido, e ainda assim Paulo se admira. Paulo não cita nenhuma palavra de elogio em todas as cartas paulinas, seja mesmo na igreja de Corinto, que era uma igreja tão problemática, tão cheia de problemas, tanto morais como doutrinários. Ele ainda elogiou a igreja de Corinto, mas aqui ele não cita nenhum elogio aos irmãos. Como disse o pastor Paulo Andrada, há aqui um clima, há aqui um sentimento de que há algo errado. Admira-me, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admira-me. É como se nós estivéssemos aqui anos e anos a fio, ouvindo essa palavra que é pregada dia após dia, e um belo dia chega alguém dizendo aqui que há um outro evangelho, que há uma outra forma de nos achegarmos a Deus, e nós aceitamos passivamente, e nós aceitamos como se não houvesse uma verdade bíblica que não muda, que é a verdade de Cristo. O verso 7: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Há várias formas de desvirtuar a igreja. Há várias formas que o diabo usa, como eu disse. Alguns estão presos no mundo
vivendo a sua vida como se não houvesse Deus, querendo fechar os seus olhos como se Deus não existisse. Vivam suas vidas. Eles terão gozado dessa vida de alguma forma. O próprio Paulo em Romanos diz que aquele que é tipo crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, nem goza do mundo, nem goza das bênçãos de Cristo. E será destruído. Será destruído. E aqui Paulo diz que alguns desses irmãos, alguns desses tipos crentes cristãos, estão querendo mudar, estão fazendo do Evangelho algo diferente do que ele verdadeiramente é. Como é fácil! Como é fácil que vocês mudem desse Evangelho para outro. Não é possível uma coisa dessas. Verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o Evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo chama muita atenção. Ele repete 2 vezes a mesma coisa. Seja anátema. Quer dizer, condenado eternamente. Que aquele que prega esse Evangelho, que é diferente do que fala que Cristo salva, ele seja condenado eternamente. Eu não sou muito de estar ouvindo sobre outras religiões, mas me deu a vontade essa semana de saber como surgiu o Espiritismo. E como você ouvi, a história até bonita. Começa com um homem que quer plantar escolas para crianças carentes, né? Crianças que têm, que são mendigos, e vai adiante. Mas chega um determinado momento em que essa obra tão bonita passa a ser influenciada por espíritos. E através da ciência, eles comprovam que esses espíritos existem, estão querendo falar com as pessoas, e através de atos mediúnicos, o espírito da verdade, né? Ele então fala da obra que esse homem tem que fazer. E ele então passa a se chamar o Allan Kardec. Este que fez o Evangelho segundo Allan Kardec. No início do século XX, salvo engano, haviam 3 crianças que viram a Maria e, através dessa visão, tiveram como se fossem profecias sobre o que viria. E essas crianças esses dias foram canonizadas pela Igreja Católica, reforçando a ideia de que Maria deve ser adorada. Outros, no século XVIII, iniciaram o mormonismo. Dito que um anjo chamado Moroni veio e falou que havia um novo evangelho, que esse evangelho deveria ser pregado nas Américas para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Quantos são influenciados por falsos evangelhos? Não se atém à palavra original dos apóstolos, se desviam pelo caminho. Até mesmo os nossos irmãos evangélicos neopentecostais muitas vezes se atêm a revelações que são desvirtuações da própria palavra de Deus. Como, meus irmãos, nós podemos ser diferentes daqueles crentes de Bereia que, quando confrontados pela palavra de Paulo, iam na palavra de Deus? Mesmo no Antigo Testamento,
que é o que eles tinham disponível, e violar a verdade. Essa palavra tem que ser confrontada. Mesmo que o anjo venha do céu para pregar um novo evangelho, que ele seja condenado, que ele seja condenado ao inferno. E aqui, a diferença: todos aqueles que seguem também são. Verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, porque eu vi qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Observe, Paulo, ele inicia a carta com este objetivo. Qual é o objetivo principal de Paulo? Combater os judaizantes, aqueles que falavam que Cristo era uma parte da salvação, mas que nós devíamos, para também ser salvos, devíamos continuar com as práticas judaicas. Se vocês observarem, também a mesma pregação é feita nos textos iniciais de Romanos. Paulo aqui, ele mostra que se fosse para se engrandecer em obras de homens, ele talvez fosse um daqueles que mais se destacava, porque quando judeu, ele fazia tudo conforme se prescrevia na lei. Se a lei salvasse, ele seria o maior expoente, ou um dos maiores expoentes da lei. Se a lei salvasse, fazer tudo conforme a lei manda, ou fazer tradições, ou trazer à baila coisas que nos façam estar aqui em rituais. Se ele está todo domingo aqui na igreja, se está em todos os cultos aqui na igreja, se está de manhã à noite orando, como falou o pastor Augusto Nicodemos, quando ele se converteu, uma das coisas que mais acontecia na vida dele era ele gastar pelo menos 2 horas em oração e mais 1 hora em meditação na palavra de Deus. E quando ele passava na sala da casa dele, ele olhava para a televisão e fazia, assistindo a novela. Não era o proceder dele que o faria melhor. Ele era um daqueles cristãos que a gente pode classificar como carola, daquele tipo que todo mundo está errado, só ele está certo. Mas não era pelo proceder, não era pelo agir, não era pelo estar presente, não era por estar em todos os momentos, mas era por Cristo. E no momento em que Nicodemos descobre isso, e que Paulo descobre isso, todo aquele peso daqueles rituais deixado de lado, porque é Cristo que carrega as nossas cargas, ele então entende que ele não vai mais se frustrar, que por mais que ele tente ser um cristão que ora, que lê, que medita, que está presente em todos os momentos na igreja, que segue procissões, alguns até que se cortam para dizer que estão servindo a Cristo, que se crucificam, não é porque estão doando bens, por nada disso é que são salvos, que somos salvos. Nós fazemos a obra do Senhor porque somos salvos, mas não somos salvos porque fazemos essas obras. Nós fazemos porque amamos a nosso Deus. E Paulo diz, mais uma vez, se fosse por obras, eu seria o primeiro no portão do céu, aquele que estaria salvo, talvez em primeiro lugar, talvez depois de Moisés, né?
Mas ainda assim, ele sabe. Verso 13: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Em outros versos, Paulo vai dizer que ele era o menor dos apóstolos, porque ele foi o perseguidor da igreja. E ainda assim Deus teve misericórdia dele. Se fosse por obras, ele estaria condenado. Se fosse por obras, o ladrão na cruz que não fez nada, estava condenado. Teve tempo ele de fazer alguma caridade? Ou de ir ao templo? Ou de oferecer algum sacrifício a Deus? O ladrão na cruz? Não teve. Mas ele reconheceu a Cristo. Reconheceu que era um justo pagando pelos injustos, pagando por nós. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos a minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Desde pequenininho, desde criança, a gente pode dizer assim: poxa, desde criancinha aquele menino segue a lei do Senhor. Mas não era seguir a lei desde criancinha que ele fazia melhor do que ninguém. Ele era zeloso. Ele era zeloso. Verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sendo sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, não foram os apóstolos que falaram de Cristo para ele, foi o próprio Cristo que se apresentou a ele. Aqui alguns podem dizer: será que hoje não temos apóstolos? E eu pergunto: tem alguém com mais de 2000 anos aí? Porque apóstolo foi aquele que viu a Cristo há 2000 anos atrás e serviu como fundamento da igreja. Tem alguém aí com essa idade? Tem alguém aí que presenciou de Cristo, que trouxe essa palavra aqui, que recebeu dessa palavra e foi enviado por Cristo a sofrer? Alguns textos Paulo fala que ele estava alegre por sofrer por Cristo. O próprio Pedro, quando muitas vezes apedrejado, chicoteado, ele se sentia alegre por sofrer pelo Evangelho de Cristo. Será que tem algum apóstolo aí disposto a sofrer por Cristo? Porque a gente vê muita gente querendo casa com torneira de ouro, né? E com jacuzzi, né? Aquelas banheiras bem bonitas. Ninguém quer sofrer por Cristo. É o que nós temos visto. Estes ditos apóstolos não querem sofrer por Cristo. Querem estar nas televisões, querem estar nos melhores hotéis, querem viajar de jatinho. É incrível como esse evangelho está sendo pervertido hoje, está sendo alterado para mostrar a homens, mostrar que homens podem ser exemplos de sucesso e não apontar para Cristo. Paulo aqui deixa todo o seu conforto, toda a sua autoridade perante os judeus para servir a Cristo. E foi de Cristo que ele recebeu. E depois de 3 anos, no verso 19, verso 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia,
e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificam a Deus a meu respeito. O texto de Gálatas, muito provavelmente, foi a primeira das cartas que Paulo escreveu. Ela se situa após a primeira viagem missionária, muito provavelmente, e nós lemos no texto de Atos, capítulos 13 e 14, e antes da primeira assembleia, onde Tiago, irmão do nosso Senhor, foi presidente. E esse texto de Gálatas trata da mesma coisa que foi tratada ali no texto de Atos, capítulo 16. Capítulo 15. No primeiro concílio, ou nós podemos dizer no primeiro presbitério, na primeira reunião do concílio da igreja, ali em Jerusalém, que alguns dizem que a igreja maior é Roma, mas não, a igreja mãe é Jerusalém. Ali se firmou, e com textos bíblicos, que o evangelho deveria ser pregado aos gentios, deveria ser levado aos gentios, mas havia uma rusga entre gentios e judeus, como eu já disse. Os judeus queriam que os gentios eles se circuncidassem, que seguissem a dias santos, que seguissem as festividades, que estivessem seguindo as tradições judaicas. Ou seja, as pessoas não eram apenas salvas por crerem em Cristo. Para aqueles judeus, eles eram salvos. Nós seríamos salvos se servíssemos também a lei cerimonial. Mas aqueles dias, e aquelas leis, e aqueles costumes ficaram na antiga dispensação. Não mais servíamos a essa dispensação, mas servimos a Cristo. Porque foi Cristo que pagou por nossos pecados, fazendo sacrifício por nós, deixando para trás toda essa lei cerimonial. Não mais servimos a essas leis cerimoniais. Temos princípios nas leis que devem ser seguidos. Não podemos abandonar o Velho Testamento. Não, ela serve de sombra, apontando para Cristo. Mas Tiago, ele pede que os irmãos sejam pacientes, que os irmãos ali, que eles tenham paciência, porque alguns ainda seguem essas leis cerimoniais, ainda não estão prontos para estarem livres dessas leis cerimoniais. Vejam Atos capítulo 15, verso 19. Pelo que julgo eu, essas são palavras de Tiago, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que está pedindo aqui? Tenham paciência, se respeitem, não briguem entre si. No devido tempo, a mente se esclarecerá. O comentário da Bíblia de Genebra fala: Tiago encontrou apoio nas Escrituras e nos depoimentos de Simão Pedro, Barnabé e Paulo, de que Deus desejava que os gentios ficassem livres das cerimônias, práticas e exigências dos judaizantes. Ele propôs com muito tato que judeus e gentios praticassem a moderação, isto é, os cristãos judeus deveriam reconhecer que os cristãos gentios não estavam presos às tradições judaicas quanto aos aspectos cerimoniais da lei. Por sua vez, os cristãos gentios deveriam considerar atentamente as observâncias dos cristãos judeus e procurar não ofendê-los ingerindo alimentos sacrificados a ídolos, nem carne de animais estrangulados, nem beber sangue. Além desses escrúpulos judaicos, os cristãos gentios também deveriam ficar longe das imoralidades sexuais, que eram a prática mais comum nas sociedades pagãs. É de consciência de vocês que o culto pagão
tinha muitas vezes no seu cerne atos sexuais. Havia prostitutas e prostitutos que serviam em templos pagãos. Ao mesmo tempo que Tiago aqui pede: tenham compreensão com os outros, tenham paciência com os outros. Nós podemos fazer um estudo até mais profundo do que é aqui dito sobre isso, mas a carta de Gálatas, ela se inicia com um puxão de orelha. Número 1, Paulo se apresenta e diz que se fosse para ser judeu, se por ser judeu a salvação viria, se apenas por ter nascido judeu, por fazer as práticas judaicas, nós seríamos salvos, então ele seria um exemplo perfeito. Mas ele deixa tudo de lado e sofre por Cristo. E ele se surpreende, porque esses irmãos estão deixando de lado a pregação feita por Paulo sobre Cristo que salva. Estão agora voltando àquelas circunstâncias em que não apenas Cristo salva, estão pregando que agora as obras salvam. Não é isso que o arminianismo prega nos nossos dias? Não é isso que alguns irmãos dizem? Que nós devemos nos decidir por Cristo? Enquanto nós compreendemos que a ação do Espírito Santo no coração dos homens, ela é irresistível, porque ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem passa a entender que somente pela fé em Cristo, e essa fé não é nossa, é Ele que nos dá, porque o homem é cego. Como dizia Calvino, nós temos em nossos olhos escamas. É o Santo Espírito de Deus que abre os nossos corações, abre os nossos mentes, abre os nossos entendimentos. Nós não podemos voltar a esse entendimento anterior, em que as nossas obras, o nosso querer nos salvam. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai ao madeiro, é crucificado. O preço da sua morte salva todos quanto creem em seu nome, como está lá em João capítulo 16. Todos os que creem, o mundo são os que creem. O mundo descrito no capítulo 16, ou no verso 16 de João, capítulo 3, verso 16, é o mundo dos que creem. Não podemos voltar a esses preceitos de homens. Não podemos voltar aos preceitos antigos agora. Nós possamos meditar nessa palavra e entender que as leis cerimoniais e até mesmo as festas judaicas, me surpreendeu estes dias que eu nunca havia ouvido o pastor Nicodemos falar que Páscoa não deve ser comemorada por cristãos. Por quê? Porque a nossa Páscoa é Cristo. Nunca ouvi ele falar isso. Mas é uma verdade. Nós não podemos voltar a antigos rituais e antigos preceitos. Nós devemos seguir em frente. A nossa Páscoa é rememorada quando nós fazemos aqui a ceia do Senhor. Quando nós fazemos aqui esse momento teatral em que Cristo é lembrado por levar o seu corpo à cruz e se entregar por nós, por derramar o seu sangue por nós. Não podemos esquecer disso. Podemos esquecer que somente em Cristo há salvação.